Graça e paz, eu sou o presbítero Caio Zeda e eu tenho uma palavra para você. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem medo? Será que o medo tem paralisado suas ações, aquilo que você tem planejado? O ano de 2020 foi um ano para muita gente de bastante medo. Medo da economia ficar cada vez pior, principalmente medo da pandemia, de pegar essa doença que tem assolado tantos lares e destruído tantas famílias, ou deixado sequelas, ou deixado a morte. O medo, ele paralisa muitas pessoas. E a gente precisa lutar contra esse medo congelante. O ano de 2021, ele pode ser o ano da virada na sua vida, ele pode ser um ano totalmente diferente desse ano de 2020, mas é preciso ter coragem para enfrentar os desafios. Geralmente, na virada de ano que estamos nos aproximando, as pessoas elas fazem muitos votos, muito planejamento, né? O que eu vou fazer ano que vem? Eu vou emagrecer, eu vou aprender inglês, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E passa janeiro, fevereiro, março, abril, o ano vai passando, já chega em setembro, outubro, novembro, dezembro, e a gente não conseguiu cumprir nada ou quase nada daquilo que nós planejamos. E muitas vezes isso ocorre pelo medo, o medo de enfrentar os desafios. Deus, ele não nos deu espírito de covardia, para que você possa exercer os dons e talentos que Deus deu para você. Você precisa, em primeiro lugar, deixar de lado esse medo paralisante, esse medo que te impede de ir para frente. É necessário ter coragem, coragem. E nesse sentido que Deus diz que Ele nos deu poder, Ele nos deu espírito de poder. Um poder que vem de Deus, que Ele colocou dentro de nós também. Nós temos uma força para realizar nossos desejos e planos e os dons e talentos que Deus colocou na nossa mão, muito maior do que a gente pode imaginar. A gente, muitas vezes, nós não acreditamos em nós mesmos e às vezes até as pessoas que estão ao nosso redor não acreditam em nós. Então a gente precisa buscar em Deus esse poder para realizar aquilo que nós temos planejado. Que aquilo que você tanto deseja, tanto almeja, aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer, que não fique no papel. Busque poder de Deus para realizar os planos e sonhos que Deus tem colocado diante de você. Pensa se José, quando ele tinha sido preso, né, depois de passar por tantos problemas, depois de ter sido vendido pelos irmãos, depois de ser enganado pela mulher de Potifar e ficar preso por um tempo, se ele tivesse medo de ir diante do faraó, ele pensasse assim, não, o faraó, eu aqui preso, eu um hebreu de outro povo, o que eu vou fazer lá diante da corte do faraó? Mas não, José, ele foi destemido, ele teve coragem. Ele sabia o Deus a quem ele servia, ele sabia o dom que ele tinha de interpretar sonhos, ele conhecia o Deus que tinha dado esses dons e talentos para ele. Então José foi lá diante do faraó, interpretou o sonho e se tornou o segundo lá no Egito. O medo, ele não pode te paralisar, você precisa buscar o poder de Deus para realizar esses sonhos e esses planos e exercer os dons e talentos que Deus tem colocado diante de você.
O poder de Deus é aquele que pode te ser um impulso para que você consiga chegar aonde você tanto almeja. Eu não sei o que está no teu coração. Deus, ele tem um plano, tem uma realização, um dom, um talento colocado diante de cada um de nós. E só Ele sabe. Só Ele sabe quanto medo você tem tido de conseguir realizar essas coisas. Eu mesmo, para quem me conhece, quando eu era adolescente, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e não conseguia falar direito, né? E falar diante de um público, então, seria algo impensável para mim nesses anos de adolescência. E depois de alguns anos, Deus tem me chamado para falar diante de muitas pessoas. Deus tem me dado um espírito destemido, coragem que eu nunca poderia pensar que encontraria em mim mesmo. Mas essa coragem, esse poder vem do Senhor, que me ajudou a realizar essa façanha de deixar de ser literalmente aquele bicho do mato que não fala com ninguém, não sabe falar direito, para ser uma pessoa que fala diante de multidões e muitas pessoas. Deus, ele quer usar a tua vida. E tem aquele chavão, né, que Deus capacita os escolhidos, e é verdade. Muitas vezes Deus, ele vai chamar pessoas que são totalmente incapazes de realizar aquelas coisas que Ele quer. Mas Deus vai preparar aquelas pessoas através de muitas coisas, muitas experiências, até que ela chegue no padrão que Deus quer para usar essa pessoa. Mas Deus, ele vai lapidando cada um de nós para realizar os desejos que Ele tem diante de nós. A gente só precisa se colocar como instrumentos nas mãos dele para que a gente possa realizar aquilo que ele tem para cada um de nós. E além de poder, do espírito de poder, Deus nos dá, diante da covardia, diante do medo, ele nos dá um espírito de amor. Porque, como o próprio 1 Coríntios 13 diz, que se a gente não tiver amor, nada vale aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deseja. A verdade é que a gente precisa amar aquilo que a gente faz. E se a gente não ama, a gente precisa pedir para Deus, Deus nos dá amor, que eu possa sentir um prazer enorme, uma ousadia enorme, uma força enorme, um desejo enorme de fazer aquilo que Deus tem colocado diante de mim. E muitas pessoas podem achar chato realizar isso ou aquilo, por exemplo, ensinar. Né? Para você ensinar, você precisa se preparar, precisa ler, precisa estudar, precisa, né, preparar aquilo que você vai falar de alguma forma. Muitas pessoas não gostam de fazer isso. Né? Eu sou uma pessoa que amo ensinar, Deus colocou no meu coração o desejo de ensinar, por isso que eu tenho realizado e tenho começado esse trabalho aqui na internet, para ensinar as pessoas a palavra de Deus. E eu faço isso com o maior prazer, e existe um amor gigantesco diante de mim para realizar isso. E amor não só em fazer aquilo, mas o amor pelas pessoas que vão receber aquilo que a gente faz. Quando a gente faz aquilo que Deus deseja, quando a gente usa os dons e talentos que Deus nos dá, a gente abençoa muitas pessoas. Se a gente quer que o nosso país, nosso Brasil, seja um lugar melhor para a gente viver, seja uma nação chamada por Deus, cada um de nós que temos sido chamado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, precisamos realizar nossos dons e talentos que Deus colocou diante de nós para que muitas pessoas sejam abençoadas. E isso vai além das quatro paredes de uma igreja. Isso vai chegar na vida cotidiana de cada um de nós, isso vai influenciar a política, isso vai influenciar a economia. E para isso precisamos de muito amor pelo que fazemos e amor pelas pessoas que serão beneficiadas
por aquilo que nós fazemos. E Paulo, nesse trecho de 2 Timóteo, ele só nos dá um alerta, né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. E é aí que é importante entendermos que o medo não é algo ruim ou totalmente ruim. O medo paralisante, o medo congelante, esse sim é algo que faz mal para a nossa vida. Mas o medo, ele nos deixa alerta. E aí que entra a questão da moderação. É necessário que você saiba de onde vem aquilo que você faz e você realiza. Que você possa não se achar demais, se colocar demais como algo grande e saber que na verdade cada um de nós somos muito pequenos, nós somos apenas instrumentos usados nas mãos de Deus para realizar a obra que Ele fez, que Ele já de antemão preparou para que nós fizéssemos. Precisamos ter espírito de humildade, precisamos reconhecer de onde vem o poder para realizarmos aquilo que nós fazemos. Equilíbrio, moderação. O medo não pode nos congelar, mas o medo tem que nos fazer ficar alertas, para também a gente não dar passos maiores que as nossas pernas, porque para tudo há um tempo determinado. Às vezes você quer realizar alguma coisa que para que você possa realizar aquilo, você precisa passar por um período, um estágio. Deus ele precisa te preparar. Assim como a gente pode ver, por exemplo, na vida de Moisés. Moisés, ele nasceu na corte egípcia, criado pela princesa do Egito, e por 40 anos teve do bom e do melhor, mas aí ele acabou brigando com o egípcio, matou um egípcio e fugiu, né? Fugiu para o deserto, ficou lá mais 40 anos no deserto, cuidando dos animais do seu sogro lá no meio daquele povo nômade que vivia em meio àquele deserto. E aí Deus falou com ele que ele foi chamado para libertar o povo de Israel da opressão egípcia. Mas pensa, ele teve que passar por esses 40 anos no deserto. E depois ele passou mais 40 anos libertando, quando ele conseguiu, depois das 10 pragas do Egito, né? Passaram-se mais 40 anos para ele sair do Egito até chegar na Terra Prometida, e Moisés nem conseguiu pisar na Terra Prometida, né? Ele conseguiu vislumbrar aquela terra. Moisés passou por um estágio. Cada um de nós precisa passar por esse período de maturação para realizarmos aquilo que Deus tem para nós, né? Não pule etapas. Espere em Deus, que o medo ele não paralise a sua vida, mas que o medo ele possa te ajudar a não ultrapassar barreiras que ainda não devem ser ultrapassadas, mas que devem ser ultrapassadas no momento certo. Busque o poder de Deus, busque o poder daquele que nos capacita a realizar maravilhas e coisas muito maiores do que aquilo que a gente pensa e imagina. E busque também amor. O amor que só pode vir do Senhor, amor pelo que fazemos e amor pelas pessoas que serão beneficiadas pelo aquilo que a gente realiza. Que Deus ele possa te dar essa coragem e força para em 2021 você fazer muito mais do que aquilo que você fez em 2020. Que 2021 seja um ano muito melhor do que a gente possa imaginar. Seja melhor para nós pessoalmente, seja melhor para o Brasil, seja melhor para esse mundo que tem passado por essa pandemia tão difícil, que tem paralisado muitas coisas e muitas vidas. Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Que o Senhor Jesus ele possa te guiar pelos melhores caminhos. Mesmo que esses caminhos às vezes te levem para períodos difíceis, mas que são necessários que você passe. Que a graça do Senhor Jesus possa alcançar o teu coração, a tua família e todos aqueles que estão ao teu redor.
Feliz 2021 para cada um de nós.